Falar pessoal, que a luz dos ancestrais, dos orixás, dos anjos, dos deuses, dos devas, do Criador esteja com todos vocês. Bem, religião, ela não é um produto pronto, né? Os deuses, Deus, ele vai revelando as coisas aos poucos, porque as civilizações vão evoluindo, vão vindo eras, e Deus, ele respeita o tempo. O tempo é que faz com que é, as eras vão revelando coisas diferentes. Você vê que a própria natureza ela é dividida em estações. Tem a estação fria, quente, tem a estação das flores, da primavera, enfim, o tempo de colher e de plantar. E as religiões são assim. Você vê que o judaísmo, por exemplo, ele veio das origens cananeias, babilônicas, ali, uma junção de várias raízes, né? É como se fosse raízes que dão origem a um tronco, esse tronco vai fazendo várias ramificações, e daí surgiu o cristianismo, surgiu espiritismo, kardecismo, evangelismo, protestantismo, enfim, tudo interligado nessa árvore aí que nasceu lá em Canaã. Canaã já pegou dos babilônios e assim por diante. A mesma forma acontece nos cultos afro-brasileiros. As pessoas querem pregar aqui no Brasil tudo bonitinho, tudo do jeito que eles querem, como se fosse uma coisa só. A África é gigantesca, é um país que tem é, múltipla, múltiplas crenças e culturas. No Congo já tem diferença do culto Iorubá na Nigéria, no Benin já tem um pouco mais de diferença, uma outra reinterpretação, mas as pessoas, especialmente pessoas que têm dinheiro, vão lá passear, dizem que se iniciam no culto, né, na Nigéria, ou no Benin, ou no Congo, e voltam para cá querendo ser os donos da verdade, abrem templos e ficam podres de rico porque eles vendem uma verdade que não existe. E aí começa a falar, a adotar nomes em Urubá. Ele está aqui no Brasil para pregar para brasileiro, para a ancestralidade brasileira. Mas os nomes das coisas, das magias, o nome dos sacerdócios, os graus de sacerdócio, em vez de dizer mãe pequena, mãe grande, mãe isso, mãe aquilo, ele tem que falar tudo em Urubá. Da mesma forma são os rabinos. Eles chegam aqui no Brasil vendendo cursos de cabala, vendendo cursos disso e daquilo. Só eles sabem interpretar a Torá e eles falam em hebraico, como se a verdade do mundo fosse a primeira língua do mundo, e vão ludibriando assim. Eles falam em hebraico e eles vão entrando na cabeça das pessoas, e isso é a neurolinguística que eles usam para manipular e ganhar dinheiro, como se fosse a verdade absoluta. É só você ver a história do judaísmo, né? O que aconteceu. Eles usurparam todas as outras 12 tribos porque o pacto que foi feito com Abraão, que seria o pai de nações, e depois confirmado com Israel, que era Jacó, era 12 tribos. José, que era o filho amado, que foi que começou toda a história com o Egito, ninguém fala mais. Benjamim, que era o filho predileto, ninguém fala mais. Porque é uma usurpação. Os fariseus fizeram a interpretação do jeito que eles quiseram. E aí eles têm toda a interpretação que eles querem para fazer uma cabala que eles querem, que não existe, e vendem uma árvore da vida que não existe, e assim por diante. E a mesma coisa nos cultos afro-brasileiros. Agora há uma reinterpretação. Há um crescimento muito grande dos cultos afro-brasileiros, só que de forma desordenada, desorientada e de invencionice. As pessoas contestam o sagrado, mistura com satanismo, faz uma quimbanda aí luciferiana, satanista, do jeito que eles querem, e vão vendendo cursos e vão progredindo. E o culto, o verdadeiro culto da Umbanda, a Umbanda ela não é só batucada, incorporação o tempo todo. Você vai ver mais, pode buscar qualquer página e qualquer, não, a não ser as páginas sérias e os mestres sérios, os babalaôs sérios, é Exu e Pombagira o tempo todo, Pombagira o tempo todo. E o interessante é que você vê muitos pais de santos jovens sempre incorporando mais Pombagira e orixás femininas, e mulheres mãe de santo incorporando mais orixás masculinos e Exu. É uma inversão. E
como se não houvesse regra, como se os orixás, se você vê o culto antigo iorubá, eles prezam muito essa parte aí do masculino, do feminino. Lá tem homossexualidade, sempre teve, sempre vai ter, desde o começo do mundo. Ninguém está dizendo isso, mas tudo tem a regra. Por que você é mãe de santo, mesmo você sendo lésbica, você não pode cultuar o seu pai de cabeça, o seu ori, na sua parte feminina? Você que é pai de santo homossexual, do sexo masculino, porque você não pode cultuar o seu Exu, os seus orixás masculinos? Você vai dar atenção às suas divindades femininas, mas você vê pessoas incorporadas aí fazendo lives, horas e horas, transmitindo ao vivo, vestidos de pombagira e vestidos de orixás femininos. Quase você não vê eles com orixás masculinos. E assim vão levando, tudo é permitido, os braços cheios de tatuagem, cheios de pistas, cheio disso, cheio daquilo, cheio de símbolos sagrados, muitos nem sagrados, profanos, malignos pelo corpo, porque hoje em dia é da vaidade, é para impressionar. É os templos que não tem lei, não tem diabo, não tem satanás, não tem Deus, não tem cobrança, não tem karma, tudo isso é invencionice. É invencionice da igreja, é invencionice de fulano de tal, é tudo livre, é a fraternidade para ganhar dinheiro. E assim vão levando a vida. E a Umbanda ela vai crescendo, mas vai retrocedendo. Isso é da nossa era, um fator que foi Netuno em Peixes que nos trouxe. Toda essa ilusão, toda essa reinterpretação dos cultos sagrados, uma ilusão, uma fantasia que vai ganhando corpo, que vai ganhando forma e que vai engolindo os cultos tradicionais e verdadeiros. E tudo visando a pirotecnia, a teatralização, a incorporação o tempo todo. Eu vi um cara contando uma piada um dia desse de levar um padê de Ogum no cemitério. O que é que Ogum tem a ver com cemitério? Mas eles estão sempre no cemitério, estão sempre querendo impressionar, estão sempre querendo mexer com o medo das pessoas. Uma coisa que as pessoas não sabem é que os vivos, eles só entram em contato com os mortos de forma natural, de cima para baixo, quando é preciso, quando o astral quer se manifestar. Não são os mortos que governam a vida. O tempo deles passaram, os ancestrais voltam aqui para trabalhar, para nos orientar, nos proteger e tal, mas dentro de uma ordem. Eles não têm esse poder. Eu vejo contando cada história, parece X-Men. Ah, que eu vou fazer acontecer, que eu joguei o feitiço em fulano, que aconteceu esse ciclano, que uma preta velha pediu um cachimbo e não deu, e a pessoa adoeceu, que fulano estala os dedos e a pessoa morre em 24 horas. Ou seja, está cheio de magnetos, wolverines dentro da Umbanda, pessoas, fulano de tal de Lúcifer, fulano de tal de Belzebu, fulano de tal de Asmodeu, e são os novos X-Men. Saíram da Marvel e estão na Umbanda agora. São super poderosos. Luciferianistas, satanistas, belzebuístas, enfim, é tudo misturado com tudo. E são super poderosos, que faz e acontece pactos com demônios poderosíssimos, que eles nem têm conhecimento, nem têm poder para isso. Tem que ser mago muito poderoso para mexer com essas coisas aí. Foi por isso que Aleister Crowley, você conhece algum aí desses ocultistas que chegue pelo menos ao dedo mindinho de Aleister Crowley? Não, né? Eliphas Levi? Não. Como acabou Aleister Crowley? Desacreditado, sem dinheiro, teve vários problemas sentimentais, espirituais, enfim. Mergulhou na sombra, como ele buscou a sombra, mergulhou na sombra. Agora, hoje em dia, o jovem faz um curso aí pela internet ou num templo, todo vestido de preto, e de repente virou o mágico de Oz, o Gandalf, o Sauron do Tolkien, super poderosos, cheio de pistas, cheio de tatuagens, os deuses da Lilith, as deuses da Sefirás, do não sei o que lá. E é sempre assim, os Exus vestidos, parecendo aqueles magos negros dos circos, aqueles mágicos que faziam truque nos circos, com capa preta, chapéus, e as pombagiras como se estivesse no século XVII, com aqueles vestidões, parecendo aquelas cortesãs na França do século XVII e XVIII. Nunca viram uma pombagira, nunca tiveram a fim de pesquisar, elas não se vestem daquele jeito.
Mas ali é o padrão, para as casas de Umbanda vender aqueles trajes, vender tudo aquelas coisas de cigarrilha, disso e daquilo, como se fosse aquelas cortesãs do século XVII.